Bom dia, graça e paz. Olá, amigos e o nosso público do Facebook. Retornamos aqui para fazer uma live, deixar gravada, né? E dessa vez nós já terminamos a sequência do Salmo 23, aquela jornada. Então nós falamos do versículo 1 ao versículo 6, está aí gravada, entendeu? Está no nosso YouTube, Pastor José Miraci Oficial. E hoje, depois nós voltaremos nessas jornadas de gravações, porque nós ministraremos aqui em sequência, que fica, eu acho assim, muito proveitoso e muito edificante, tá? E nós vamos, por enquanto, gravar algumas mensagens aleatórias, mas não significa que tem menos importância. Hoje nós iremos ver razões para engrandecer a Deus. Você tem alguma razão para engrandecer o nome de Deus? O nome de Deus, ele precisa ser engrandecido. Então, qual a razão que ecoa no meu coração? Qual é a razão que ecoa na minha vida para que nós possamos engrandecer o nome do Senhor? O texto está baseado em Lucas 1, 46 a 51, que é o hino de Maria, né? O famoso, conhecido Magnificat. Então nós ministraremos em duas partes, tá? Essas razões para engrandecer a Deus, nós vamos ver em duas partes. E Maria, ela engrandeceu a Deus pelo que ele fez e pelo que ele é. Tá? Então, só vou, para ganharmos tempo, né, citar esse versículo 46. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Depois a gente vai ler mais alguns aqui, mas preste muito bem atenção. Então, Maria, aqui em Lucas capítulo 1, ela externa, ela adora, ela louva o Senhor de forma assim, muito acertada, de forma muito profunda, ao ponto de trazer grandes ensinamentos para nós e nos revelar grandes verdades aqui. Tá? Então, quando ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque, a parte A do versículo 48, porque atentou para a humildade da tua serva, diz o versículo, ou a baixeza da tua serva. Tá? Então, o que Deus fez? Primeiro, ele reconheceu a humildade de Maria. Tá? E a palavra humildade aqui, ela significa contemplar, voltar os olhos sobre, fitar, ter consideração. Então, todas essas coisas aconteceram quando Deus reconheceu a humildade de Maria. Ele voltou o olhar sobre Maria, tá? Ele contemplou a humildade dela. Se você for estudar e ler sobre Maria, todo aquele sofrimento, porque como é que Maria ia provar que o que ela estava grávida era do poder do Espírito Santo, foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Então, humanamente falando, não tem como explicar isso, se a gente não acreditar pela fé. Até o seu esposo, ele quis arrumar as malas e arrumar uma estratégia para sair de casa sem comprometer a vida de Maria. Tá? Mas ele não fez assim porque um anjo o acalmou. Tá? Então, Maria é aquela mulher, aquele tipo de mulher que suportou tudo calada, mas não deixou de adorar a Deus
e manteve a sua confiança no Senhor. Tá? A confiança no Senhor. Então a primeira coisa é porque reconheceu a humildade dela. E diz mais, por desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Qual a segunda razão? Essa maneira de Deus fazer com que o nome de Maria fosse considerado em todas as nações é porque ficaria um legado. Então Maria entendeu que ficaria um legado, tá? Pelo que Deus ele estava fazendo. Então, bem-aventurado, queridos, é aqueles que conseguem aproveitar as benesses divinas, as graças divinas durante a vida, até o fim da sua morte. Então, o bem-aventurado é um sujeito que está em constante estado de graça da parte de Deus. Em constante estado de graça. Entendeu? Então, ele tem uma felicidade permanente no seu coração. Interessante é isso aqui. Há pessoas que servem a Deus, mas um dia está triste, outro dia está feliz, né? Outro dia tem problema, tá? E a gente não nega que nós enfrentamos dificuldade, que nós enfrentamos adversidade. Mas você precisa saber entender que é um Deus, como nós vimos no Salmo 23, um Deus que derrama em nós todos os seus cuidados, tá? Porque a humildade nesse capítulo, que vem do grego makarios, significa um estado de satisfação plena. Eu tenho uma satisfação plena porque eu sirvo a Deus. E como disse só, eu sei que por fim Ele me levantará. Por mais que você comece a descer para o abismo, você sabe que Deus pode o levantar, tá? E a Maria começou a entender, em segundo lugar, a razão dela engrandecer ao Senhor, porque ficaria um legado. Como é bom você persistir na verdade. Como é bom você persistir nas coisas de Deus, nos princípios de Deus, para que fique um legado, para que seja conhecida a sua história. E como é bom conhecer a história daquelas pessoas que, mesmo que foram martirizados, mas não abriram mão da sua fé, da sua confiança em Deus. Então, o versículo 49 diz assim: porque Ele me fez grandes coisas, o poderoso. A terceira razão porque Maria engrandeceu o nome do Senhor é porque Ele fez grandes coisas. Essa palavra grandes coisas aqui está ligado a tanto em quantidade como em qualidade. Tá? A Bíblia diz no Salmo 126, quando o Senhor libertou os povos de Israel, eles estavam como que sonham. E o salmista diz, porque o Senhor nos fez grandes coisas. Tá? Nos fez grandes coisas. Então, essas coisas que Deus fez aqui significa excelente, esplêndidas, maravilhosa. Veja só como Deus age de maneira singular, de maneira fenomenal. Ele faz grandes coisas. Deus não pensa, Deus talvez aos nossos olhos realiza coisas pequenas para nós, é porque nós não estamos preparados para termos grandes coisas. Tem pessoas que se perdem na vida, tem pessoas que abandonam o caminho de Deus quando Ele alcança grandes coisas. Isso bloqueia o seu propósito. Agora ele não tem mais tempo de orar,
ele não tem mais tempo de participar dos estudos, ele não tem mais tempo de sair, de visitar. Por quê? Porque ele começou a ser envolvido com grandes coisas e ele não tem a capacidade de administrar aquilo. Como Deus pode colocar coisas grandes nas nossas mãos se nós não temos capacidade de administrar as pequenas? E ela diz, porque o Senhor nos fez grandes coisas, né? E ninguém, essas grandes coisas, nada menos e nada mais do que ser a mãe do Salvador, tá? Então, Maria, ela ouviu a voz do Espírito Santo. Maria foi agraciada com a visita de anjos, tá? Então ela diz, ele nos fez grandes coisas. E o versículo 51 agora diz assim, com o seu braço agiu valorosamente, ou seja, Deus agiu com força. Valorosamente significa Deus agiu com força, com vigor, com poder. Vocês lembram quando ficou aquela questão das 10 pragas em Êxodo capítulo 10? Ora Faraó endureceu seu coração, ora Deus endureceu o coração de Faraó, mas o certo é que Deus agiu com força, valorosamente, com poder. Tá? Faraó pensava, na verdade ele tinha em sua mente, em seu coração, que era o Deus de toda a terra. Mas mal ele cria e ele compreendia que tinha um Deus que estava acima de todas as coisas. Então Deus agiu valorosamente, tá? A ação de Deus é sempre com valor, há sempre um prestígio, entendeu? É sempre de forma benéfica para aqueles com que o temem. Então, veja só que palavras profundas, que palavras que mexeu com a alma de Maria. A minha alma mexeu com a estrutura humana, com a tríade humana, espírito, alma e corpo, porque ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Nós estamos precisando, não é Deus que precisa, é o próprio ser humano, mas nós estamos querendo ver pessoas que se alegrem em Deus, que a sua alma engrandeça ao Senhor. Nós estamos vivendo um tempo tão turbulento, cheio de escândalos, cheio de problemas, cheio de pecado, tá? Estão sendo legalizados no seio da igreja, no meio da igreja, coisas que não são compatíveis para que a gente possa qualificar a igreja do Senhor como uma igreja santa. É claro que da parte de Deus, Deus está no controle, a sua igreja é santa, sem ruga e sem mácula. Mas os homens aqui, né, estão permitindo e abrindo mão para que a igreja do Senhor ela chegue nesse estado que é um escândalo. É um escândalo para o evangelho. Então, nós estamos, a igreja, né? A igreja precisa ter pessoas que engrandeçam o seu nome. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Essa alegria interior, essa alegria que vem de dentro. Queridos, a igreja do Senhor Jesus, para ser vitoriosa, ela tem dependência de Deus e do Evangelho. Tá? Só o Evangelho, só o compartilhamento do Evangelho é que nós seremos capazes de mudar a história desse mundo. Romanos 12, 1 e 2, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com esse mundo. Nós não podemos nos conformar. Mas o que vai mudar? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Amém, meu irmão? Amém, irmão Dionísio Queiroz, que chegou aí. Tá? Então, nós vamos aqui deixar uma aplicação de que
forma a gente tem engrandecido o nome do Senhor? Será que se a sua igreja sair do bairro ou se você mudar de rua, as pessoas sentirão falta de alguém que estava ali, que era diferente, que engrandecia o Senhor, que a sua alma alegrava em Deus, daquela pessoa que quando o vizinho olhava, via aquela pessoa somente no estado de adoração, de alegria, de louvor, que era manso, que sabia conversar, que sabia dialogar. Vamos pensar nisso, queridos. Vamos colocar isso na mão de Deus. Tá? Na realidade, nós temos razões de sobra para engrandecer o nome do Senhor. Quando a gente deixa de engrandecer o nome do Senhor e quer engrandecer o nosso, entendeu? Deus começa a desaparecer dos nossos projetos. Mas quanto mais eu engrandeço o nome do Senhor, mais o seu nome vai se tornando conhecido para mim e para aqueles que me rodeiam. Mais Cristo vai dominando áreas da minha vida, porque agora eu entendi que o segredo para ter uma vida vitoriosa é engrandecer o nome do Senhor. Para o mundo, Maria não era ninguém, mas para Deus, ela tinha um lugar reservado no seu coração. Tá bom, querido? Um forte abraço, fique com Deus. E nós queremos finalizar com uma oração para que Deus possa abençoar a sua vida. Pai amado, eu te apresento o Senhor da glória, as vidas que ouvirão essa mensagem, o Dionísio, Pai, o Johnson, Pai, que entrou, ó Deus querido, nessa live aqui. Tu possa abençoar a sua casa, a sua família e os demais visualizadores, espectadores, Pai, dessa mensagem. Obrigado por esse momento, Pai, obrigado por esses minutos que nós estamos aqui para compartilhar do teu amor. Em nome de Jesus nós pedimos e te agradecemos. Amém. A todos um forte abraço e nós lhe pedimos que você curta e compartilhe esse vídeo. Fique